Você já ouviu esse nome? Lúcifer, a estrela caída, o anjo rebelde, o senhor do inferno. Mas, será que Lúcifer é mesmo Satanás? Será que a imagem que temos hoje do diabo está mesmo na Bíblia? Ou será que isso tudo é um grande mal-entendido que atravessou os séculos? Prepare-se para mergulhar em uma das maiores confusões da história teológica. Porque a resposta para essa pergunta pode abalar completamente o que você pensa sobre o bem e o mal. Onde está Lúcifer na Bíblia? Vamos começar do começo. A palavra Lúcifer aparece apenas uma vez em algumas traduções da Bíblia, mais especificamente em Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Soa como uma descrição perfeita do diabo, certo? Um ser celestial que caiu do céu e agora está abaixo, derrotado. Mas há um problema. O texto original em hebraico não usava a palavra Lúcifer. Usava o termo Helel ben Shachar, que significa estrela da manhã, filho da alva. A palavra Lúcifer surgiu quando esse trecho foi traduzido para o latim na Vulgata, versão feita por Jerônimo no século IV depois de Cristo. Ele usou o termo Lúcifer, que em latim quer dizer exatamente isso, estrela da manhã. Em outras palavras, Lúcifer não era um nome próprio, era uma metáfora poética. Quem é o personagem em Isaías 14? Essa parte é crucial. Isaías 14 não está falando de um anjo. Esse capítulo é uma sátira contra o rei da Babilônia. Sim, um ser humano. O profeta Isaías está zombando da arrogância de um rei opressor, comparando sua queda à de uma estrela brilhante que se achava invencível. Era como dizer, você se achava grandioso rei da Babilônia, mas agora está no pó. Não há nenhum sinal no texto original de que essa estrela da manhã seja uma entidade demoníaca. Mas e Satanás? Esse sim aparece na Bíblia, certo? Simulation. E muito mais do que Lúcifer. Mas também não da forma que você imagina. A palavra Satan, no hebraico antigo, significa acusador ou opositor. Não é um nome, é um título. Em Jó 1:6, vemos isso claramente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui Satanás aparece como um membro da corte celestial, quase como um promotor de justiça. Ele questiona a lealdade de Jó e obtém permissão de Deus para testá-lo. Ou seja, no livro de Jó, Satanás ainda trabalha para Deus. Ele não é um rebelde, não foi expulso, e com certeza não está no inferno com um tridente. Quando Satanás se torna o inimigo definitivo? Somente nos últimos séculos, antes de Cristo, é que Satanás começa a ser tratado como o arqui-inimigo de Deus. Textos como o livro de Enoque, considerado apócrifo, apresentam figuras como Azazel e anjos caídos, que se rebelaram e ensinaram os humanos a fazer guerra, feitiçaria e idolatria. É aqui que começa a ganhar forma o conceito de um anjo rebelde. Com o tempo, essas ideias foram fundidas. Lúcifer, o símbolo da queda em Isaías, Satanás, o opositor celestial de Jó, e os anjos caídos de Enoque. Todos esses personagens foram costurados em um só, o diabo cristão. E Jesus? O que ele diz sobre Satanás? No Novo Testamento, Satanás aparece claramente como o tentador, o adversário do reino de Deus. No deserto, ele tenta Jesus por 40 dias. Em Lucas 10:18, Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Muitos interpretam isso como uma referência à queda de Lúcifer. Mas, mais uma vez, não há menção ao nome Lúcifer. E o contexto é importante. Jesus está falando do poder dos discípulos sobre os demônios. Pode ser uma metáfora do declínio da influência do mal, e não uma descrição literal de uma rebelião celestial. O diabo, como o conhecemos, foi inventado, mais ou menos. O conceito atual do diabo, um ser com chifres, rabo, tridente e que governa o inferno, é resultado de séculos de mitologia cristã, folclore medieval e literatura. Dante Alighieri, em A Divina Comédia, coloca Lúcifer no centro do inferno, preso no gelo.
John Milton, em Paraíso Perdido, transforma Satanás em um herói trágico, um anjo orgulhoso que escolheu reinar no inferno em vez de servir no céu. Essas obras não são Bíblia, mas influenciaram profundamente como imaginamos o diabo hoje. Lúcifer e Satanás. Fusão por conveniência? Sim. Em um certo ponto da história cristã, teólogos e artistas começaram a fundir tudo que era maligno em uma figura só. Era mais fácil ter um vilão claro, um inimigo absoluto. E assim, Lúcifer, aquela metáfora poética para um rei humano, foi convertido no nome próprio do diabo. Satanás, o opositor celestial, virou o símbolo do mal. Azazel, Belzebu, Leviatã, todos foram absorvidos nessa identidade maligna. Então quem é o diabo, afinal? A resposta é complexa. Se você procurar um único vilão absoluto em toda a Bíblia, talvez não encontre. O mal na Bíblia é multifacetado. Às vezes vem de anjos caídos, às vezes de corações humanos, às vezes é um teste de Deus. Mas uma coisa é certa: Lúcifer e Satanás não são originalmente a mesma entidade. Conclusão. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que Lúcifer é o diabo, pense duas vezes. Essa história tem mais camadas do que parece. E entender isso não apenas nos aproxima do texto bíblico original, mas também nos faz perceber como as ideias evoluem, seja por tradução, por mitologia ou por necessidade teológica. A pergunta que fica é: se o maior vilão da história foi uma construção humana, o que mais será que entendemos errado?